Um bom dia, caros alunos, né? Mais um encontro com a filosofia, né? A gente vai dar continuidade a esse nosso capítulo que estamos falando, né, de um assunto tão pertinente que é a questão da defesa, né, da revelação divina, né? E aí nesse assunto é interessante que a gente vai começar a investigar, né, alguns fatos que são relevantes e o aparecimento, né, desses filósofos, né, e padre, aliás, bispo, né, que é o Santo Agostinho, né, que é o maior representante da filosofia patrística. Então a gente vai entender alguns momentos, né? Até porque a gente vai falar também no outro capítulo anterior sobre ele também. Então a gente não vai explorar muito para deixar no outro capítulo, quando ele fala Agostinho, a verdadeira verdade perante realmente a filosofia patrística, que a gente vai entender mais ainda sobre esse grande, né, filósofo que se desenvolveu essa corrente filosófica. Então, a patrística e o filósofo, ou seja, o Santo Agostinho, né, que deu, né, uma nova visão, né, da divindade, né? A partir daí, a certeza da própria existência espiritual, que é isso que Santo Agostinho, né, começou a desenvolver naqueles primeiros meados, né? No final da Idade Média, o aparecimento dele foi crucial para o desenvolvimento da filosofia cristã, que é isso que a gente vai entender, né? A reinterpretação das obras de Platão, que ele utilizou muitas ideias desse filósofo, né, que é um dos primórdio da filosofia, que é o Platão, juntamente com outros clássicos da filosofia, né, que começou a investigar a racionalidade e a partir daí foi implantada a razão, né? E nesses meados, o que o Santo Agostinho fez? Ele fez uma interpretação sobre as obras, né, de Platão, mas utilizando uma filosofia cristã, saindo de uma filosofia, né, grega, que a partir daí ele já utilizando de outras maneiras, né, para implementar essa filosofia cristã. Nessa teoria das ideias, né, utilizando a questão dessas filosofias cristãs de Platão, Santo Agostinho começou a reescrever esses testemunhos e a partir daí começou a primeiro a enviar certas coisas, né, sobre a sabedoria e a forma de criar todas as coisas, conhecida como aquelas primeiras, né, dívidas, né, a questão a questões divinas, que são imutáveis e eternas. E a partir daí ele utilizando as razões de todas as coisas antes de ser realmente criada. Então, as Sagradas Escrituras, que é o testemunho, era o principal, né, elemento da defesa de Santo Agostinho. E com isso ele utilizou a palavra verbo. Então, a palavra verbo significa Deus. Então, o verbo para Santo Agostinho era Deus, e a partir daí, Deus era superior a todas as coisas que estavam realmente se desenvolvendo na natureza. A filosofia patrística de Santo Agostinho. Então, a patrística, fora os apologistas, né, adaptaram o texto platônico, como eu acabei de falar, o maior representante dessa corrente filosófica é o bispo Santo Agostinho, né, a patrística. Então, os apologistas adaptaram esses contextos, essas obras de Platão, já transformando dessa filosofia grega numa filosofia cristã, né, e a partir daí eles começaram a adaptar essas escrituras, né, testemunhos, com o objetivo de orientar a sociedade por questão das questões da divindade. Os princípios e os temas são a natureza de Deus e da alma, a vida, a fortuna, o confronto entre o bem e o mal, a noção do pecado e a salvação realmente em questão do tempo. Agostinho de Hipona, né, redigiu, né, essas confissões, né, que ele levou de Ágidros, né, pela cidade de Deus, sobre, né, essa iridade entre as próprias obras, né, que ele começou a desenvolver. Então, Santo Agostinho e a corrente patrística. Então, essa corrente apatrística, né, que foi desenvolvida, né, com Santo Agostinho, que é o maior representante desses apologistas, né, que são um contexto de padres, que utilizou, né, os manuscritos, ou seja, utilizou o desenvolvimento das obras filosóficas gregas, onde eles se apoiaram no filósofo Platão, para começar a fazer uma reinterpretação e levar a filosofia cristã mais na frente. Então, a partir daí, tudo que era realmente utilizado nessa filosofia cristã era obras ou testemunhos bíblicos reescritos e reinterpretados para orientar aquele homem ou a sociedade civil naquele momento para as coisas da igreja, ou seja, as coisas de Deus. O principal representante da patrística, como falei, Santo Agostinho, aproximadamente 354 a 430, né? Aí, a partir daí, o bispo Hipona, né, Santo Agostinho, né, considerado um dos maiores representantes da igreja naquele momento, né, e a partir daí ele começou a utilizar a corrente patrística nessa questão da interpretação dos manuscritos bíblicos.
Dessa defesa dele, a teoria da patrística, que ele mesmo implantou e começou a desenvolver em maior representante, né? Como falei, né? Foi a questão da iluminação divina, né? E essa teoria levou à criação do cristianismo, que era pregado à fé. Naqueles primeiros meados, gente, a fé e a religião, para eles, era uma só pessoa, tá? Hoje nós sabemos e entendemos que fé e religião são totalmente diferentes. Né? Fé é aquilo que nós realmente sentimos de dentro para fora, né? E a partir daí tem um contato, né? Daquelas coisas que a gente prega como fé, como objetivo de vida, e religião, hoje, no nosso contexto realmente, nessa contemporaneidade que nós vivemos, religião é um simples objeto, como a comunidade, como a questão de sessões da corporações e outras coisas que é coletividade, onde tem uma reunião de pessoas que vai estar tendo como objetivo uma pauta, ou seja, um estudo daquilo que está sendo desenvolvido naquele momento como crítica ou não, né? Que é isso que é a religião. A partir daí, o Santo Agostinho começou a perceber essa questão da fé versus a razão, já que ele era contra, né, da adotação da razão, ou seja, da ciência, né, ligado à religiosidade, ou seja, ligado à fé, como falei, naqueles primeiros meados da Idade Média, a fé e a religião para eles era uma coisa comum. Com isso, né, o advento do cristianismo provocou bastante reflexões no domínio da filosofia, especialmente sobre dois temas decisivos, que seria a filosofia do direito e da liberdade, livre-arbítrio e da justiça cristã. A partir daí, os filósofos da patrística faziam essa reflexão de liberdade e justiça, adquirindo certa originalidade e colocam a filosofia medieval como um rumo total diferente daquelas filosofias gregas. Então, foi tudo uma questão da reinterpretação das filosofias gregas. O propósito aí, né, de acordo com Anthony Gilson, no século XVI, ele afirma que as filosofias gregas são filosofias de necessidade, porque a história é uma questão necessária para a gente entender. E as filosofias cristã, que seria a filosofia, essa religião cristã, são filosofias de liberdade, que é isso que eles pregavam os apologistas, né, da patrística. Então, isso foi só um resumo sobre o Santo Agostinho e a patrística, para a gente entender um pouco dessa corrente filosófica. A partir do outro momento, a gente vai entender mais ainda sobre esse debate entre a filosofia cristã e a questão da razão, porque a fé era contra, né, que a razão pudesse realmente estar associado à religiosidade. Valeu, até a próxima.